Olá, gente. A nossa aula de hoje é sobre o Egito Antigo, uma das grandes civilizações da antiguidade que nós estamos estudando, tá? Primeiro vamos ver a localização do Egito Antigo. O Egito Antigo está localizado naquilo que nós chamamos de Nordeste da África, sobre as margens do rio Nilo. Haja vista que o Nilo é considerado pelos egípcios uma grande dádiva. O que é dádiva? Graça. Porque é através do rio Nilo que estabeleceu ali a sobrevivência dessa grande civilização, explorando toda a riqueza que o rio Nilo possa lhe proporcionar, tá certo? É importante também percebermos que a civilização do Egito Antigo, ela passou por 3 períodos históricos importantes. O que nós chamamos de Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O que a gente vai ver cada um de forma bem didática para podermos compreender esses 3 períodos, tá certo? Em se tratando já do que nós chamamos de Egito Antigo, é o período de grande desenvolvimento em volta do Nilo. Porque, na verdade, onde está ali o Nilo tornou-se um grande oásis ao meio do grande deserto do Saara. E, por sua vez, o homem vai se fixar aí. Por isso que essas grandes civilizações que a gente viu naquilo que nós chamamos de crescente fértil, que se desenvolveram às margens dos grandes rios, são chamados de civilizações ribeirinhas, tá certo? E o que faz com que esse homem venha fixar-se ali é a questão das terras férteis, os solos férteis, graças às enchentes do Nilo e a própria água do Nilo, que é sinônimo de vida, né, para essa civilização. Mas também outros fatores aí explicam o desenvolvimento dessa civilização nesta região. É o fato do desempenho do homem para aproveitar os recursos com criatividade, trabalho e planejamento. Porque se nós começarmos a entender a estrutura complexa da sociedade egípcia, ela passa a se desenvolver às margens do rio Nilo com estas características. O homem, observando o seu meio, ele começa a aproveitar os recursos por meio da sua criatividade, do seu trabalho e do seu planejamento. E o Egito Antigo, para podermos entender essa estrutura complexa, nós vamos ter as chamadas vilas, que são as moradias. E essas vilas, elas eram sempre invadidas pelas inundações. E aí os egípcios construíram diques para evitar as inundações dessas vilas nos períodos das enchentes do rio Nilo. Também construíram canais de irrigação para levar a água do rio Nilo a regiões mais distantes. Veja a complexidade da organização e do planejamento dessa sociedade, bem interessante, não é? Assim, essa civilização desenvolveu-se num clima árido e extremamente desértico. E o Nilo vai dar vida, porque ao desenvolver-se às margens do rio Nilo, vai proporcionar para essa civilização a sua sobrevivência. Não é à toa que o Nilo tinha essa grande importância para os egípcios. E é considerado para os egípcios um deus, né, por proporcionar a vida e o seu próprio desenvolvimento. Aqui nós temos um mapa que retrata um pouco a realidade do Egito, do que nós chamamos de Alto Egito e Baixo Egito. Aqui nós temos o Cairo, que é a capital do Egito, e aqui nós temos o chamado Delta do Nilo, que é onde o rio Nilo deságua as suas águas no mar Mediterrâneo. E toda essa região torna-se propícia e rica para o desenvolvimento tanto da agricultura como também do comércio interno entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Tá certo? Entendermos a evolução política do Egito.
Em mais de 3.000 anos, o Egito foi marcado por grandes oscilações políticas, decadências, vitórias, tá certo? A história do Egito Antigo é dividida em 2 períodos, o que nós chamamos pré-dinástico, desde a formação das primeiras comunidades até a primeira dinastia de faraós, porque o rei no Egito era chamado de faraó, tá certo? E a segunda, chamado de dinástico, com 3 fases principais: Antigo, Médio e Novo Império. O período pré-dinástico, que vai de 5.000 a 3.200 a.C. No começo, para a gente poder entender, o Egito era habitado por povos que viviam em clãs, ou chamados de nomos, que eram aldeias, tá certo? Os nomos eram independentes, essas aldeias, esses clãs eram independentes, mas ajudavam um ao outro diante dos problemas comuns ali existentes. Na questão de abrir canais de irrigação, de construir diques, eles eram organizados em relação a isso, tá? As relações desses se transformaram até na formação de um reino chamado de Baixo Egito, ao norte, e o reino do sul, chamado de Alto Egito. Em aproximadamente 3.200 a.C., esses 2 reinos foram unificados por o comando de Menes. Este se tornará o faraó absoluto do Egito, considerado como um deus na terra. Aí surge uma coisa chamada de teocracia, que é a figura de um rei que tem o poder tanto político como também religioso, é chamado de teocracia, tá certo? Usava uma coroa dupla, porque representava tanto o Alto Egito como o Baixo Egito, tá certo? Demonstrando assim a sua unificação entre os 2 reinos. Assim surgia a primeira dinastia desse período, tá certo? E temos o chamado período dinástico, que vai de 3.200 a 1.085 a.C. Durante essa época é que são construídas as primeiras pirâmides, tá certo? E um grande crescimento territorial e econômico acontece aí no Egito. Já o que nós chamamos de Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.423 a.C., é esse período em que faraós conquistaram enormes poderes, tanto no que diz respeito ao religioso, o militar e o administrativo. A exemplo de Quelpes, Miquerinos, Kelfins, tá certo? Até o chamado Amenófis IV. Eu faço aí uma observação ao falar do faraó Amenófis IV. Eu gostaria que vocês guardassem bem esse nome, porque lá na frente a gente vai falar sobre ele, e eu quero fazer uma relação no aspecto religioso do faraó Amenófis IV, tá certo? Então isso aí vai se estender até a 4ª dinastia. Tiveram grandes destaque aí, tá certo? Sendo os mandantes da construção das principais pirâmides, como Kelfins e Miquerinos, tá certo? O Estado ele era composto por enormes números de funcionários para administrá-lo. Nos mais altos cargos estavam os chamados administradores das províncias. O que eram as províncias? Os chamados nomos, os clãs, tá? Nós tínhamos também os chamados supervisores de canais e, de certa forma, planejadores de construções. Você vai ter até, em casos que você vai ter até os escravos administrando esses diques, tá? E esse pessoal vivia muito bem. Na base, uma imensa legião de trabalhadores que plantavam, construíam e arcavam com os altos tributos, os altos impostos.
Como a capital, o antigo império teve o primeiro chamado Times, após Mêfis, tá certo? Isso caracteriza aí essa estrutura organizacional desta sociedade tão complexa que vai surgir no chamado Antigo Império Egípcio, tá certo? Por volta de 2400 a.C., houve uma série de revoltas lideradas pelos administradores dos nomos, né, dessas províncias. E qual era o objetivo dessas revoltas? Era enfrentar o poder centralizador do faraó. Com isso, o Egito entrou num período de declínio, né? Nesse período dessas chamadas guerras civil, que eram essas revoltas contra a centralização do poder dos faraós. Porque aí você vai ter uma estrutura extremamente absolutista, né? Conservadora, e de controlar o poder na figura do imperador. E temos aí o que nós chamamos de Médio Império. O Médio Império, que vai de 2160 a 1730 a.C. Aí você vai ter aí representantes dos nobres de Tebas, né? Tebas é uma cidade muito importante. E Tebas vai reunir forças para acabar com essas revoltas. Assim, essa cidade acabou tornando-se a capital, e dela surgiram os faraós dos próximos séculos. Nesse período aí, gente, o Egito teve uma relativa estabilidade, tanto política, um crescimento econômico, tá certo? E de produção artística também. E isso vai impulsionar conquistas territoriais, anexar, por exemplo, a Núbia, que era uma região muito rica, que tinha minas de ouro, tá certo? Esse é um período de grande desenvolvimento do Egito Antigo, no chamado Médio Império. Em aproximadamente 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos chamados Hicsos, que era um povo nômade que vivia lá na Ásia. Esses povos vão mostrar uma grande superioridade militar em relação aos egípcios. E eles trazem consigo, como maquinário de guerra, o uso de cavalos, algo que os egípcios não conheciam. Os povos egípcios não conheciam o cavalo. E esses cavalos eram usados para puxar carros de combate e armas de bronze. Assim, você vai ter a dominação do norte do Egito, estabelecendo assim a capital em Árvores, permanecendo assim por volta de 170 anos. O bronze também os egípcios não conheciam. É importante ressaltar isso aí, tá certo? E vamos ter aí o chamado Novo Império. O Novo Império ele vai de 1500 a 1085 a.C. Aí você vai ter a nobreza de Tebas, novamente entra em cena para expulsar os chamados Hicsos. Inicia-se uma grande expansão militar nesse período. E usando as técnicas militares dos Hicsos, os faraós vão organizar aí exércitos permanentes, vão se lançar aí em novas conquistas, invadindo cidades como a de Jerusalém, Damasco, a Babilônia, tá certo? E esses povos serão submetidos aos tributos, deveriam pagar tributos em ouros e boa parte de sua população até escravizadas, tá? Entre os mais famosos faraós desse período aí, nós temos Tumes III, Amenófis IV e Ramsés II. Chegamos em Amenófis. Eu gostaria de lembrar a vocês que quando nós estávamos vendo a história do povo hebreu, a gente percebeu que o povo hebreu eram os únicos povos da antiguidade que desenvolveram no aspecto religioso chamado monoteísmo, ou seja, a crença em um único só Deus.
Haja vista que a grande maioria dos povos da antiguidade, todos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. É o caso do Egito. O Egito era politeísta, acreditava-se em vários deuses. Porém, só vai ocorrer isso, chamo bem a atenção de vocês, só vai ocorrer isso no governo de Amenófis IV. Na dinastia de Amenófis IV, no governo do faraó Amenófis IV, ele vai implantar o monoteísmo, tá certo? Para controlar o poder dos sacerdotes. E é lógico que com a morte de Amenófis IV, o monoteísmo acaba e volta-se a prevalecer no aspecto religioso egípcio o politeísmo. Então fique atento a isso. O monoteísmo só vai surgir no aspecto religioso egípcio só no governo de Amenófis IV. Tá certo? Fica aí a dica. E em aproximadamente 1167 a.C., vamos ter revoltas populares que agitam aí o Egito, com a maioria da população envolvida na questão dos tributos pesados. E a nobreza era sustentada pela população. Os faraós, os chefes militares, né, exibiam aí o luxo, e a população não aguentava mais pagar tantos impostos para manter o luxo desses grupos. E aí acontece mais uma outra revolta naquilo que nós chamamos de Novo Império, tá certo? E aí nós vamos ter a chamada decadência do Egito. O Egito que vai entrar aí em decadência, o seu grande império acaba, né? Após o século XII a.C., o Egito foi invadido por vários povos. Em 670 a.C., os assírios dominaram o Egito por 8 anos. Após os egípcios se libertar dos assírios, o Egito começa uma fase de recuperação, tanto na economia como também na cultura, né? Conhecida como a Renascença Saíta. Isso é relacionado, de certa forma, aos soberanos da cidade de Sais. Tá? Mas isso vai durar muito pouco. E em aproximadamente 525 a.C., o Egito passa a ser conquistado pelos persas. E quase 2 séculos após vieram os macedônicos, né? A Macedônia vai dominar o Egito através do comando do seu grande rei Alexandre o Grande, que derrota aí os persas e domina o Egito. E essa dominação vai durar aproximadamente aí um período bem interessante, e no ano 30 a.C., o Império Romano domina o Império Macedônico, e aí o Egito é dominado pelo Império Romano, tá certo? Esse é o período de decadência do Império Egípcio. E aqui, para a gente poder entender a estrutura da sociedade egípcia, nós temos aqui esse gráfico da pirâmide social do Egito. Então você percebe que aqui, no topo da pirâmide, nós vamos ter o faraó, tá certo? O faraó e toda a sua família. Lembrando-se que o título de faraó é atribuído como de rei, tá? Na parte intermediária da pirâmide, nós vamos ter a nobreza e os sacerdotes. Isso é a estrutura da hierarquia da sociedade do Egito, tá? Na terceira camada da pirâmide, nós vamos ter os soldados. Você vê que os soldados tinham um destaque bem interessante na sociedade. Abaixo dos soldados, nós vamos ter os escribas. Quem eram os escribas? Eram os grandes intelectuais, os responsáveis pela escrita, tá certo? Os grandes funcionários
do Estado, os grandes intelectuais, os detentores do conhecimento, das leis, tá? E abaixo dos escribas nós vamos ter os comerciantes. O Egito desenvolve um comércio, tanto entre o Alto e o Baixo Egito, e também um comércio externo. Agora é importante percebermos que o faraó não permitia que a sua população saísse do Egito. O faraó mandava os comerciantes de sua confiança para manter relações comerciais com os fenícios, com os palestinos, tá certo? Com outros povos, gente de sua confiança, não mandava o povo não, tá? E abaixo dos comerciantes a gente vai ter aí os artesãos. Logo em seguida nós vamos ter os camponeses, que sustentavam toda a base econômica do Egito. E a parte de sustentação da pirâmide, a parte de baixo, bem maior, vocês vão ter os chamados escravos, tá certo? No aspecto econômico do Egito, a gente viu aí o aspecto social, a estrutura da sociedade egípcia. Agora vamos ver a economia do Egito antigo, né? Então predominava aí o que nós chamamos de produção asiática. Eu chamo a atenção de vocês que quando vocês estiverem fazendo o Enem, uma prova de concurso, um vestibular, e falar na produção asiática, você estabelece logo o seguinte: na produção asiática, o Estado, tá certo, é dono de toda a terra e controla todo o trabalho agrícola. É no caso do Egito, tá certo? Você tem uma produção asiática aí. Então o Estado, na figura do faraó, é dono de toda a terra, controla o trabalho da agricultura, fiscaliza tudo, tá? E, como nós sabemos, a base da economia do Egito é a agricultura. No entanto, além da agricultura, o Estado egípcio também controlava muitas outras atividades econômicas por meio de seus funcionários. Administrava as pedreiras, as minas, as construções. A maioria dos egípcios viviam em servidão, obrigados a sustentar as elites por meio dos tributos, dos seus bens, dos seus impostos, ou através do trabalho, que trocava o trabalho por impostos, a chamada covéia, tá certo? E aqui nós temos as principais atividades econômicas do Egito Antigo. A agricultura, que se destaca aí no cultivo agrícola o trigo, a cevada, o linho, que é o tecido, né? E o papiro, que é o papel, uma planta que nasce na água. E foram os egípcios que vão desenvolver essa planta para a utilização dos escritos. Então é chamado de papiro, tá? Aí teremos aí a agricultura, que eles vão criar bois, asnos, carneiros, porcos, aves. E após a invasão dos incos, eles vão domesticar e criar também os cavalos, tá certo? Para a maioria da população é importante lembrar que comer carne era um luxo muito grande. Eles só comiam carnes uma vez por ano, em ocasiões muito especiais, tá certo? E aí nós vamos ter o comércio, né? Atividade comercial. E chamamos aí de comércio exterior, comércio para fora, tá certo? Aí eles vão fazer aí a exportação de trigo, dos tecidos de linhos, da cerâmica, tá certo? Da cevada, tá? E vão levar esses produtos para fora e vão comercializar outros produtos dos seus interesses, como a importação do marfim, de perfumes, de peles, tá certo? E é importante percebermos que tudo isso, essa questão da relação do comércio fora, da comercialização externa, era controlada pelo Estado. Só iam pessoas da confiança do faraó. O faraó não permitia que outros comerciantes fizessem relações comerciais com outros povos. Eles tinham controle disso, tá certo? E aí o comércio era desenvolvido entre os fenícios, a Palestina, a Greta, como eu já havia falado aí para vocês, tá certo? É importante percebermos que tanto no aspecto religioso
e científico, os egípcios deram uma grande contribuição para a humanidade, tá certo? Os egípcios foram um dos povos que eles passaram a acreditar na vida após a morte. Por isso que eles vão realizar a chamada mumificação, tá certo? Que isso era uma técnica controlada pelos sacerdotes, tá? Eles acreditavam que a alma iria voltar para o corpo, tá? E eles eram, como eu já havia falado para vocês, politeístas, acreditavam em vários deuses. E dentro dessa característica politeísta, você tem o chamado antroposomíficos, tá certo? Ou o chamado antropomórficos. O antropomórficos é porque eles acreditavam também na estrutura de deuses que tinha parte de animal e parte humana, tá? Fica atento a isso aí. E pelo fato deles desenvolverem tanto a questão da mumificação, a medicina vai ter um avanço muito grande, porque eles começam também a estudar a anatomia do corpo, tá certo? E vamos ter uma grande evolução da medicina na cultura egípcia. E eles também irão ter um grande desenvolvimento na parte da astrologia e também uma engenharia muito avançada. Está aí a construção das grandes pirâmides que existe aí até hoje, tá certo? E outra grande contribuição está na parte da arte e também da escrita. Na arquitetura, você vai ter essa grande contribuição que vai ser dada, tá certo? A construção das grandes pirâmides, que eu já havia falado aí para vocês, e o desenvolvimento da chamada escrita, né? Desenvolvida pelos egípcios, hieroglifos, tá certo? Que vai ser uma grande contribuição para o enriquecimento cultural na parte da escrita. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje sobre esta grande civilização que são os povos egípcios. Um abraço a todos.